Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio aqui falar um pouquinho sobre a decomposição do valor genotípico. Meu nome é Adriano. O meu é Maiara. E eu sou a Patrícia. Nós somos estudantes de pós-graduação do Programa de Genética e Melhoramento da Exalc USP. E esse vídeo faz parte do nosso trabalho na disciplina de Genética Quantitativa sob a orientação do professor Antônio Augusto Franco Garcia. E com isso a gente veio para tentar apresentar para vocês um pouco da genética quantitativa de uma forma mais simples e acessível. Como a maioria de vocês já sabe, aquilo que vemos de um ser vivo, o seu fenótipo, nessa equação aí representado pelo Z, é a soma das contribuições dadas pelo seu material genético, no caso na equação a letra G, e da influência do ambiente em que ele está inserido, no caso o ambiente representado pela letra E. Algumas características elas são simples e governadas por poucos genes, com pouca influência ambiental, no caso da cor de flor, por exemplo. Mas grande parte das características de interesse ela possui uma distribuição contínua, e ela é comandada por vários genes que são altamente influenciados pelo ambiente. No caso, a gente tem como exemplo a altura e a produtividade de plantas. Para entender melhor como que isso ocorre, é comum trabalharmos com situações mais simples, decompondo as características envolvidas e avaliando-os uma a uma. Assim sendo, que tal começarmos pela influência de um locus sobre o fenótipo? Então, conta aí nos comentários se você já sabe o que é um locus ou não para a gente. O locus é o local onde um determinado gene se encontra no cromossomo. E as diferentes formas como esse gene pode se apresentar, elas são denominadas de alelos. Bom, assim, começamos com um caso especial em que existem apenas dois alelos para um gene B, os alelos B1 e B2. Um organismo diploide, ele herdará de cada um de seus pais um alelo do gene B, apresentando em seu DNA duas cópias para esse gene. Assim, o indivíduo ele pode ser homozigoto com o genótipo B1B1 ou B2B2, e ele ainda pode ser heterozigoto apresentando um genótipo B1B2. Para representar a contribuição desses alelos, a gente tem o seguinte esquema proposto pela primeira vez por Fischer e apresentado no livro de Genética Quantitativa de Lynch e Walsh. Aqui temos cada um dos genótipos e o efeito fenotípico esperado para cada um. Fischer ele escolheu usar uma escala métrica, colocando os homozigotos nas extremidades, e ele percebeu que os heterozigotos não se posicionam somente no meio, entre os dois extremos. O 2A ele representa a diferença entre os fenótipos médios dos homozigotos B1 e B1 e B2 e B2. O K ele fornece uma medida de dominância, ou seja, o valor dele irá nos dizer onde o heterozigoto está posicionado nessa reta. Portanto, Fischer estabeleceu que a posição do heterozigoto nessa escala é definida por 1 mais K vezes o A, sendo que o A ele representa o meio da reta. Os alelos B1 e B2 eles se comportam de forma completamente aditiva quando K for igual a zero. Quando K é igual a mais 1, aí isso implica a dominância completa do alelo B2. O K sendo igual a menos 1 implica na dominância completa do alelo B1. E no caso de dominância completa, um alelo suprime a manifestação do outro quando ele está em heterozigose. Se o K tiver um valor maior que 1, a expressão fenotípica do heterozigoto ele vai exceder a de ambos os homozigotos. E quando isso acontece, a gente fala que esse locus exibe sobre a dominância. Enquanto quando o K tiver um valor menor do que menos 1, isso vai implicar na relação de subdominância do efeito desse alelo. Enquanto o K apresenta valores intermediários aí entre 0 e mais 1, ou entre 0 e menos 1, diz aí que vai ter um efeito de dominância parcial ou incompleta. O fato de definir o valor genotípico de um homozigoto B1B1 como zero pode parecer um pouco confuso, problemático, mas isso facilita algumas simplificações algébricas. Embora as medidas fenotípicas de um indivíduo elas nunca vão ser zero, os valores genotípicos eles podem ser sempre transformados nessa escala. Aí, para isso, a gente simplesmente subtrai o valor genotípico observado de B1 e B1 de cada medida obtida.
Mas, como falamos no início do vídeo, a maioria das características são quantitativas, influenciadas por muitos genes. Então, o que isso tem a ver se nesse exemplo estamos considerando apenas um óculos? É importante ressaltar que nessa escala proposta por Fischer, cada um dos genes tem um efeito máximo de 2A dentro da característica. Entretanto, a característica ela pode ser controlada por diversos genes, cada um com uma contribuição dependendo da sua composição alélica. Assim, uma característica quantitativa em um indivíduo, ela vai ser expressa pela soma do efeito de todos os genes que interferem nessa característica. Por exemplo, uma planta que possui todos os alelos favoráveis nos genes que interferem na produtividade tem potencial de produtividade máxima. Só que temos que lembrar que o ambiente e a interação entre os alelos podem interferir na expressão da característica fenotípica, fazendo com que o gene não demonstre todo o seu potencial genotípico. E assim, esse conceito pode ser aplicado para características mais complexas. Voltando à nossa discussão sobre o comportamento dos alelos, o número de cópias de um alelo, por exemplo, B2, em um genótipo pode ser 0, 1 ou 2, já que estamos considerando que o indivíduo ele é diploide. E esse número de cópias do alelo é o que chamamos de conteúdo do gene, ou no inglês, gene content. Nessa imagem, temos a representação daquela mesma escala, mas agora de forma bidimensional. Se este alelo ele interagir aditivamente com todos os outros alelos, haverá uma relação linear entre o conteúdo do gene e o valor genotípico. Desse modo, o uso de uma regressão linear, ela seria uma boa ideia para representar essa relação entre o conteúdo do gene e o valor genotípico do indivíduo, vocês não acham? É isso aí. Por isso, podemos utilizar a melhor aproximação linear para estabelecer essa relação, mesmo quando houver efeito de dominância. Onde o valor esperado, que é o ΔG, seria o efeito aditivo e os desvios a parte relacionada à dominância. Assim, a reta ela vai passar pelos pontos de forma que a soma dos quadrados dos desvios seja minimizada, levando a uma partição dos valores genotípicos em seus valores esperados, com base na aditividade, e desvios dos valores esperados, resultando na dominância. Podemos ver nesse gráfico que na presença de dominância, a reta ela não passa exatamente nos pontos, existindo um desvio em relação à reta de regressão, que denominamos de desvios de dominância. Os pontos que estão exatamente na reta representam os valores ajustados, que são aqueles esperados que existiria caso não tivesse esses desvios. A estes pontos, nós chamamos de valores aditivos. O valor genotípico de G é dado pela soma dos valores aditivos e de dominância, e ele é decomposto em uma regressão linear múltipla, onde nós temos a média geral, os slopes, que são os coeficientes angulares da reta de cada um dos alelos, e o efeito dos desvios. Como nesse caso estamos tratando de um indivíduo diploide, N1 mais N2 é igual a 2. Então, podemos substituir o N1 no modelo por 2 menos N2, saindo de uma regressão linear múltipla para uma regressão linear simples, como essa que vocês podem ver nos slides. Com um pouco mais de álgebra, podemos simplificar essa regressão, chegando a este modelo final de regressão, onde o iota é igual à média geral mais 2 alfa-i. O slope, ele pode ser calculado pela covariância dos eixos dividido pela variância do eixo x, que é o número de cópias do alelo. Então, o alfa, que é o slope, continua sendo a tangente do ângulo, mas agora ela também é influenciada pelo conteúdo genético. Por isso que o alfa, ele também é conhecido como efeito de substituição alélica e só pode ser definido em um contexto populacional.
Em um contexto populacional, o alfa vai depender diretamente das frequências dos alelos e do efeito de dominância K e aditividade A dos alelos. Portanto, o alfa também pode ser calculado por essa outra fórmula. Agora, para entendermos melhor esse gráfico, vamos mostrar diferentes situações, variando o grau de dominância e a frequência do alelo favorável B2. Observe o que acontece com a inclinação da reta e principalmente com os desvios de dominância em relação a essa reta. Primeiramente, vamos olhar uma situação em que não existe dominância, somente a aditividade, então o K é igual a zero. Podemos observar que, independente da frequência do alelo B2, a reta ela vai se ajustar perfeitamente aos pontos. Apenas o tamanho de cada um dos 3 pontos que representam cada genótipo que vão se alterar, mas a inclinação da reta não se altera com as diferentes frequências. Agora, vamos testar um caso em que existe dominância, só que o alelo B2 ele vai ser fixado na população na frequência de 0,5. Então, observe o que acontece com os desvios à medida em que eu aumento a dominância. Os pontos eles ficam mais distantes da reta. Entretanto, a inclinação da reta ela não se altera, indicando que não há mudança do valor de alfa. Portanto, para todos os casos em que a frequência de B1 é igual à frequência de B2, ou seja, 0,5, a inclinação alfa é igual a A. Assim, o alfa captura apenas o efeito aditivo dos alelos, independentemente do grau de dominância entre eles. É isso que ocorre em uma população Rios. Quando eu faço a regressão, eu vou estimar apenas os efeitos aditivos, o A, mesmo que haja o efeito de dominância. Se você ficou curioso para saber o que é uma população Rios, veja o link na descrição desse vídeo. Um outro exemplo que eu vou dar aqui é em uma população onde a frequência do alelo favorável ela é baixa e também existe dominância. Observe que à medida que eu aumento a frequência do alelo favorável, o alfa ele vai diminuir, ou seja, o efeito em eu substituir um alelo pelo outro também diminui à medida que a população sofre processos de melhoramento. Quando o caráter apresenta dominância completa, o K é igual a 1, à medida que a gente muda a frequência do alelo B2, a inclinação da reta também se altera. Observe que quando a frequência do alelo favorável é baixa, o heterozigoto é igual ao dominante. Portanto, se substituirmos um alelo B1 pelo B2, por exemplo, de B1, para B1, B2, o efeito dessa substituição é muito grande. Isso indica que o valor de alfa ele depende tanto da frequência alélica como do grau de dominância do caráter. No caso de sobredominância, onde o K é igual a 2, a inclinação muda de sinal conforme a frequência do alelo muda. Por exemplo, quando a frequência é 0,75, a inclinação é 0, ou seja, não existe variância genética aditiva. Nesse caso, se no genótipo heterozigoto B1, B2 houver substituição alélica para qualquer alelo, perdemos valor genotípico. O mesmo ocorre com o caso de subdominância, mudando apenas o sentido da inclinação da reta. Agora que nós já entendemos o que são os valores genotípicos, fica um pouco mais simples entendermos também a variância genotípica. Sabendo que o modelo de regressão é dado pela soma dos valores esperados aditivos mais os valores de desvio de dominância, nós temos que a variância do modelo é dada pela decomposição da soma das variâncias entre os dois. Assim, nós temos que a variância de G-chapéu, que é o valor aditivo esperado, mais
2 vezes a covariância entre os valores aditivos esperados e os desvios de dominância, mais a variância dos desvios de dominância, são a nossa variância genética total. Entretanto, a covariância existente entre os valores aditivos esperados e os desvios de dominância são 0. Assim, nós temos que a variância genética total é dada pela soma da variância aditiva mais a variância de dominância. Essas, por sua vez, dependem da frequência do gene, do coeficiente de dominância K e do efeito de substituição alélica alfa. Pensando de maneira estatística, a variância aditiva é a quantidade de variância de G que é explicada pela regressão em N2 ou, equivalentemente, em N1. Enquanto que a variância de dominância é a variância residual para a regressão. Do ponto de vista biológico, a variância aditiva é a variância genética associada com os efeitos aditivos médios dos alelos, e a variância de dominância é a variância genética associada aos efeitos de dominância. Esse gráfico nos mostra um pouco a influência das variâncias aditiva e de dominância sobre a variância genotípica. A linha vermelha denota a variância genética total, a linha azul, a variância genética aditiva, e a linha amarela, a variância genética de dominância. No eixo X, está representada a frequência gênica do alelo de interesse, P2. E no eixo Y, a variância. Vamos variar o valor de K e ver o que acontece. Nesse primeiro caso, nós temos que K é igual a 0, que é o caso onde há aditividade. E toda a variância genética é do tipo aditivo. Então, vemos que a curva vermelha e a curva azul estão sobrepostas, porque a variância genética total é igual à variância aditiva, não havendo valor de variância de dominância. Os eixos verticais são escalados de forma que as variâncias reais são obtidas multiplicando A2, onde A é a metade da diferença entre os valores genotípicos homozigotos B1 e B2. Do ponto de vista do melhoramento genético, é importante perceber que quando a frequência de um alelo é muito alta, no caso da população já ter sido bastante melhorada, a população tem menor variância e menores ganhos de seleção. Quando a frequência entre os alelos for intermediária, a variância é maior e as variâncias aditiva e de dominância podem ser melhor exploradas, como veremos nos próximos casos. No caso onde K igual a 1, quando os valores de dominância começam a aumentar, percebemos que há uma separação entre as curvas da variância genética total e da variância aditiva, porque essa começa a diminuir. Em caso de dominância completa, quando a frequência de determinado alelo é muito alta, a variância de dominância pode ser até maior do que a variância aditiva. E a maior variância genética ocorre quando tem-se uma frequência mais baixa do alelo dominante. No caso em que K é igual a menos 1, nós temos dominância completa do alelo B1. Assim, o mesmo ocorre do que quando temos a dominância completa do alelo B2. Porém, percebemos que há uma inversão da curva em razão do alelo de dominância. Por fim, temos o caso de sobredominância, onde K é igual a mais 2. E podemos observar que a faixa de frequência onde a variância de dominância é mais alta do que a aditiva é bem maior do que no caso de dominância completa. Nesses casos, quando a frequência do alelo com efeito de sobredominância for igual a 0,75,
A variância aditiva, ela é zerada. Lembrando que o mesmo ocorre no caso de subdominância, invertendo apenas a direção das curvas. Finalizamos, então, esse vídeo e gostaríamos de agradecer ao nosso laboratório, que é o Laboratório de Diversidade Genética e Melhoramento, ao Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento, da Exalc, e ao Laboratório de Genética e Estatística da Exalc, orientada pelo professor Augusto. Obrigada pela atenção de vocês e aqui nós temos os nossos e-mails para contato em caso de dúvida. Até a próxima!